Alguém ser punido por ser eficiente é uma das maiores injustiças que se pode cometer. É uma completa inversão de valores. E foi justamente isso que aconteceu no Mato Grosso, maior estado produtor de soja do planeta e responsável por mais de 30% da oferta anual de milho do Brasil. Por isso, vai aqui o repúdio de toda a equipe da Rural Business, que há 28 anos opera com informações estratégicas de mercado para garantir melhores lucros a quem opera com soja, milho e boi nesse país. Então, seja muito bem-vindo à Rural Business, a única agência independente provedora de informações estratégicas para o agronegócio do mundo, já que aqui não existe interferência de compradores ou vendedores em nosso conteúdo. Rural Business, o amanhã do agronegócio, hoje. A fim de acobertar anos de muita corrupção e má gestão administrativa que levaram o Mato Grosso a uma tremenda crise financeira, parte da classe política do estado decidiu sobretaxar o agronegócio. E você, claro, sabe por quê. Boa parte dos políticos sabe que o caminho mais fácil para se garantir dinheiro não é cortar custos e equilibrar finanças, mas enfiar goela abaixo de quem produz um aumento de tributação, que no caso do Mato Grosso vai adicionar um custo de R$ 1,764 em cada saca de soja e de 50 centavos no milho. Apesar de não contemplar as operações dentro do estado, esse novo imposto criado para o milho passará a incidir sobre a comercialização interestadual e destinada à exportação. O leigo pode até achar pouco, mas Tânia Tosi, analista-chefe e estrategista de mercado de grãos aqui da Rural Business, alerta que apenas 23% da produção de milho do Mato Grosso é comercializada dentro do estado. Ou seja, 77% de tudo que for colhido será tributado. Além de infame, tal ato mostra bem o profundo desrespeito do setor político mato-grossense para o agronegócio local, que vem carregando a economia do estado nas costas por décadas. E mais, a Rural Business lembra que tal atitude pode causar distorções gigantescas no mercado, com reflexos no abastecimento em todo o Brasil e no exterior, já que somos o segundo maior exportador de milho do planeta e líderes absolutos na soja. É importante lembrar que tudo isso está acontecendo num ano em que os custos de produção foram tremendamente inflados pelo dólar. Estima-se que no Mato Grosso o produtor terá que garantir pelo menos R$ 2.200 por hectare só para pagar os custos com a safrinha de milho, o que no valor médio atual da saca, muito acima do previsto para o período de colheita, demandaria produtividade média de 91 sacas por hectare. E caso você, político aí que canetou o setor olhando apenas para o seu umbigo, não saiba, isso elevará drasticamente os riscos de prejuízos. E pode ainda arriscar do mapa os pequenos produtores e colocar a economia do Mato Grosso num buraco ainda mais fundo. A Rural Business alerta que as lavouras do Mato Grosso são altamente tecnificadas e com potencial produtivo elevado não por acaso. Isso foi conquistado graças a altos investimentos que transformaram o estado numa superpotência agrícola. E isso custa dinheiro, muito dinheiro. A área de plantio de milho safrinha, que era de pouco mais de 700 mil hectares em 2003, deu um salto de 535% e atingiu 4.470.000 hectares em 2018. Um ano antes tinha chegado ainda mais longe e, claro, graças ao suor do produtor que mesmo sem ajuda governamental, até em infraestrutura básica, aumentou e forte a produção do estado. Em 2017, cerca de 4.610.000 hectares foram destinados à cultura no estado do Mato Grosso. 39% de tudo o que foi cultivado no Brasil. Para esse ano, a expectativa era de manutenção na área ou até alta, dependendo do rumo dos preços.
Mas os políticos do Mato Grosso podem conseguir um feito histórico: frear o crescimento da agricultura no estado, gerando caos ao abastecimento e, de carona, segregação. Afinal, as medidas vão atingir em cheio os pequenos e médios produtores do estado. Ao analisarmos o histórico da produção, qualquer taxação extra sobre o setor fica ainda mais surreal. Em apenas 15 anos, os produtores do Mato Grosso conseguiram aumentar em 967% a produção de milho safrinha, que a toque de caixa saiu de apenas 2,5 milhões para ultrapassar a casa de 26 milhões de toneladas. Essa trajetória espetacular de crescimento confirma que grande parte dos dividendos conquistados nas lavouras foi reinvestido pelos produtores nos campos, movimentando negócios que se estendem por toda a sociedade e que em qualquer país sério seria aplaudido e apoiado pelo setor público, com leis de incentivos e normatizações que trouxessem ainda mais segurança e desenvolvimento. Mas, mais uma vez, grande parte da população brasileira não entende o tamanho do problema e não vai reagir, defendendo aqueles que trabalham para colocar diariamente alimento à mesa. Parte desses políticos desconhecem o que é plantar e colher, trabalhando de sol a sol, arriscando tudo o que se tem, ano após ano. E muitas vezes saiu de uma safra com uma mão na frente e outra atrás. Para os leigos ou para aqueles que, por interesse, preferem olhar apenas o lado bom do negócio, a Rural Business lembra que a agricultura é como uma fábrica, só que a céu aberto. Depende de um elemento que todos tentam, mas ninguém conseguiu até hoje controlar: o clima. E quando falamos em segunda safra de milho, os riscos são maiores ainda, pois de um lado é a seca que assusta e de outro é o frio. Uma geada precoce de grandes proporções pode simplesmente dizimar 1/3 da produção de milho de segunda safra do Brasil. E nesses casos é o Mato Grosso que teria que segurar as pontas. Sem ele, ninguém come e bebe nesse país, já que hoje milho é usado em mix amplo de produtos, inclusive na cerveja. Números oficiais da Conab confirmam que por apenas 2 vezes na história, em 2015 e 2017, anos de clima extremamente favorável, foi possível aos produtores mato-grossenses colher mais do que 100 sacas de milho por hectare. Ou seja, esperar isso agora, para 2019, ano em que já se projeta perda de mais de 10% para a produção de soja e uma das menores safras de milho de verão em 28 anos, é meio que contar com o Papai Noel, né? Sem tributação extra, já seria difícil para os produtores fecharem as contas no azul? Agora, então, os riscos de uma crise passam a ser enormes. A agricultura do Mato Grosso é pujante e deveria ser alavancada com incentivos para gerar cada vez mais riquezas ao estado e ao país, por meio de tributos menores e não maiores, como estamos vendo acontecer. A sobretaxa da produção de soja e milho do estado, a maior do Brasil, em pleno ano de tabelamento dos fretes, custos recordes de produção, preços baixos no exterior e dólar em queda, vai gerar um efeito em cascata, que afetará não só o setor produtivo rural, mas também o setor consumidor e o exportador. Mas uma atitude amadora e inconsequente de uma parte de pessoas que supostamente foram eleitas para moralizar esse país e colocar ordem na casa. Mais uma decepção para esse povo já cansado de tanto apanhar, sejam eles direta ou indiretamente ligados ao campo. Eu sou Carmen Sestari e o conteúdo dessa análise foi produzido por Tânia Tosi, analista-chefe e estrategista da Rural Business, com apoio de toda a equipe de grãos. Get to hear me now. If you get to hear me now.
Quem é do agronegócio já está acostumado a ver as análises de mercado da Rural Business nas redes sociais. E agora vai poder ver as famosas análises de áreas estratégicas para os mercados de soja, milho e boi no celular. E além dos vídeos diários, você pode consultar gráficos personalizados por períodos e ver cotações por estado em tempo real. Afinal, são mercados que mudam em questão de minutos. E assinar RB Vídeo é simples, fácil e rápido. São apenas 3 passos. 1. Informe seu CPF e crie uma senha. 2. Escolha o plano que melhor atende suas necessidades. 3. Faça seu cadastro completo e pronto. Agora é só acessar RB Vídeo, baixar o aplicativo, assistir às análises e ter acesso a cotações e oscilações por estado nos mercados de soja, milho e boi. Tudo isso de onde você estiver e até de modo offline, caso esteja em região fora da cobertura da internet. Assine a partir de R$ 9,90 e garanta já o preço promocional de lançamento. Rural Business, o amanhã do agronegócio, hoje.